versos de 1 a 6. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, a Tua palavra é viva e eficaz, penetra mais do que faca de 2 gumes, nos discerne, nos põe diante da luz, sabe o que somos, como estamos, o que vai no mais profundo recôndito da nossa alma, na essência do nosso ser, que é de onde também nós vivemos, sentimos, experimentamos a vida. E Deus, essa palavra maravilhosa tem realizado algo tão glorioso na nossa história, na nossa vida, nos trouxe o Evangelho da salvação. Muito te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, pelas Escrituras Sagradas. Eu peço que ela continue pelo Teu grande poder e pela imensa misericórdia a falar ao nosso coração, a nos edificar, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra esteja sempre na nossa vida, sempre, Senhor, sempre, meu Deus, em alta conta. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Queridos, Paulo nessa carta, primeiro, eleva os nossos pensamentos para os aspectos mais gloriosos a respeito da verdadeira religião. É isso que ele faz no primeiro momento nessa carta. Eleva os nossos pensamentos para os aspectos mais gloriosos que dizem respeito à verdadeira religião. Efésios 1 nos revela que tudo o que ocorre em nosso relacionamento com Deus, na nossa história, acontece segundo os propósitos eternos de Deus. Então, em primeiro lugar, ele eleva os nossos pensamentos para essa verdadeira realidade acerca da verdadeira religião. Tudo o que acontece em nossa história, no nosso relacionamento com Deus, acontece segundo os eternos propósitos do Santíssimo Deus. Então, a leitura atenta, comprometida, a leitura devota dessas doutrinas, nos coloca em uma postura de uma adoração verdadeira. Eu volto a dizer, quando a leitura ela é atenta, comprometida, devota, estamos ali, e isso a gente tem que lutar muito nos dias de hoje, porque a nossa mente é o tempo todo disputada, o tempo todo. É difícil manter concentração, porque a nossa sociedade se desenvolveu dessa forma e teve seus avanços maravilhosos e gloriosos, contudo trouxe também muitos desafios. Então hoje manter concentração não é só para quem tem TDAH, não é. Você pode não ter um resquício de nada disso, mas você tem dificuldade com concentração. Se você não vigiar, se você não se comprometer, se você não se exercitar no seu foco. Então eu estou falando aqui, amados, que o apóstolo Paulo, ele coloca diante de nós algo muito maravilhoso, que quando ele está dizendo que tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus, em termos de religião, acontece por causa dos propósitos eternos de Deus. Então, quando nós
fazemos essa leitura atenta, comprometida, devota dessas doutrinas, tudo isso vai nos colocar numa posição de adoração de fato. Ninguém vai precisar te incitar a adorar a Deus, sabe? Que às vezes você, aqui não acontece isso, graças a Deus, né? Mas o ministro de louvor quase dando chibatada, vamos adorar, gente, vamos adorar. Quando você conhece essas verdades, com seu comprometimento, faz essas leituras, com a sua devoção, a postura de adoração verdadeira é algo natural. Eu não estou falando adoração verdadeira só no momento do culto. Uma vida de adoração, um espírito de adoração, uma vivência de adoração. É o que acontece na medida em que tomamos consciência e nos apercebemos dessa grande verdade, dessa grandiosa verdade que Paulo coloca no primeiro capítulo de Efésios. Que verdade é essa? Que tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus, na história, acontece por conta dos propósitos eternos de Deus. Então, amados, leiam em espírito de oração, memorizem e aprendam o que Efésios 1 ensina. E vocês sentirão, com isso, os seus corações sendo sustentados por esse vigor, esse fervor da adoração, e o que vem como consequência é uma paz e uma serenidade, apesar do mundo, apesar das dores, apesar das tribulações. Ok, amados? Quando nós temos isso no fundo da nossa alma, e essa verdade nos coloca no espírito de adoração verdadeiro ao nosso Deus, um amor por Ele, e por consequência nós teremos essa paz dentro do nosso coração, apesar do mundo, apesar das dores e apesar das tribulações. Essas grandes doutrinas são apresentadas, como nós temos visto aqui por Paulo, no capítulo 1 de Efésios. Agora, no capítulo 2, o apóstolo nos traz de volta para o que era a nossa realidade quando esse glorioso plano de Deus se realizou em nós. É isso que está acontecendo aqui nessa virada. Primeiro, ele eleva os nossos pensamentos para os aspectos gloriosos que estão por trás da nossa história com Deus, nosso relacionamento com Deus. Tudo que acontece na nossa história e nosso relacionamento com Deus acontece por conta dos propósitos eternos de Deus. Ok, amados? Agora, no capítulo 2, o apóstolo nos traz de volta para o que era a nossa realidade quando esse plano glorioso e eterno de Deus se realizou. Qual era essa realidade, hein? Qual era a nossa realidade quando o plano glorioso de Deus se realizou em nossa história? Qual era a nossa realidade? É a realidade, era como é a realidade de todo homem, toda mulher, hoje, sem Cristo no mundo. Essa era a nossa realidade. E a gente pode olhar, então tudo bem. Não, de jeito nenhum tudo bem. Olha o que ele diz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tudo bem? Não. Tudo bem, não. Então, amados, o apóstolo Paulo está trazendo aqui agora, depois dele elevar os nossos pensamentos para os aspectos gloriosos a respeito da religião, do que acontece em nossa vida, nosso relacionamento com Deus, que são os planos, os propósitos eternos do Senhor, ele agora traz à nossa mente para a realidade que era a nossa realidade, quando isso se deu
na nossa vida. Então, sendo assim, queridos, nós precisamos falar sobre Efésios 2, ok, queridos? Precisamos. Mas para falarmos sobre isso, nós precisaríamos de muitas horas. E, como nós temos aqui nessa manhã, pouquíssimo tempo, amados, eu gostaria de destacar só o seguinte: a eficácia do poder de Deus em nossa história. Porque é isso que esse texto destaca. A eficácia do poder de Deus em nossa história. Nossa biografia, a sua história. A sua, não de outro, a sua história. Que faz com que você entre num lugar separado e consagrado ao Senhor para adorá-lo. Então, eu queria destacar essa eficácia do poder de Deus em nossa história, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Ele exerceu o seu poder imenso para nos arrancar de uma condição tão comprometedora que nas Escrituras é chamada de morte. Não é isso que Ele diz, amados? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, queridos, esse texto das Sagradas Escrituras nos revela a condição humana em sua existência espiritual, ok? Esse texto está nos revelando qual é a verdadeira condição humana em sua essência espiritual. Só que essa espiritualidade, da qual o texto está falando, tem implicações que serão sentidas na eternidade. Olha o que diz o texto. Entre eles, as pessoas que vivem assim, nesse estado de morte, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é o modo de viver no mundo. Aí ele conclui. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui está a condição humana na sua essência espiritual e também a consequência, as implicações que serão sentidas na eternidade. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Assentados aqui, a gente não tem como dimensionar o que é a manifestação da ira de Deus. Conhecemos a ira uns dos outros. Às vezes a ferocidade da natureza, não é verdade? O raio caindo sai de perto, né? Ninguém quer brincar. E a ira de Deus, amados? E a ira de Deus? Então, queridos, essa é a condição da humanidade em sua essência espiritual, com implicações que serão sentidas na eternidade. Ok, amados? Agora, chama atenção para o seguinte. Olhando a normalidade da vida, a rotina da vida, né? A rotina humana no mundo, sequer nós diríamos ou teríamos ideia, poderíamos imaginar que por trás de tanta vida, que é o que a gente vê no mundo, não é verdade, amados? Tanta alegria, tantas realizações, tantos feitos maravilhosos da humanidade, esconde-se por trás disso tudo uma realidade tão alarmante, amados. Por isso, amados, que nós temos que ter discernimento segundo a palavra de Deus. Se nós não tivermos isso dentro do nosso coração, nós vamos olhar para a humanidade e vamos dizer assim, eu poderia escutar isso aqui. Ah, José, tudo bem, nem todos estão seguindo o seu Deus. Mas olha a humanidade, segue bem. Isso é coisa para você ou para vocês. Deixa a humanidade seguir o seu curso. Hoje então, não é? Onde a liberdade é tão requerida, de expressão, de manifestação da religiosidade, liberdade religiosa, poderíamos dizer, amados, mas aquele que lê com atenção as Escrituras Sagradas não pode ter um comportamento como esse, amados. Porque quando nós abrimos os nossos olhos, nós vemos a normalidade da vida, e nessa normalidade há muita alegria, muitas realizações. Olha onde a humanidade chegou, amados. É impressionante
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do saber humano. Muita satisfação, muito riso. Sequer nós poderíamos imaginar, se não é a revelação de Deus, do Espírito Santo, das Sagradas Escrituras, nós não poderíamos imaginar que por trás de tanta vivacidade, de tanta realização da humanidade, por trás disso tudo, esconde-se uma realidade tão alarmante como essa. Esse povo que canta, que ri, que realiza, sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Olha, Jesus falou isso numa frase muito contundente: ai de vocês, que hoje estão rindo, porque vocês haverão de chorar. E o choro a que ele estava se referindo não se seca com o lenço. Queridos, isso me faz lembrar um outro texto que está lá em Jeremias capítulo 2. Ali, em Jeremias capítulo 2, o Senhor está lidando com uma questão, uma realidade do seu povo, sabe? Que o Senhor tinha tratado o seu povo com todo o poder, todo o amor e tudo mais. E chegou num momento em que eles começaram a adorar ídolos. Ídolos. Outros ídolos. E o Senhor, lá em Jeremias, fala assim: olha, sai aí perguntando pelas nações uma coisa. Alguém já viu isso acontecer? O quê? Essas nações trocarem os seus deuses por outros, embora não sejam deuses. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: essas nações trocarem os seus ídolos por outros, eles tinham fidelidade aos seus ídolos, seus falsos deuses. Aí ele diz: mas o meu povo trocou a sua glória. E aí ele usa uma expressão que é muito interessante. Ele diz assim, lá no capítulo 2 de Jeremias, verso 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ele está aqui personificando os céus, a terra, a natureza, como testemunhas de algo inaceitável, de algo espantoso. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Agora, por que eu me lembrei disso, amados? Quando estava lendo esse texto que Paulo fala da verdadeira condição espiritual de toda a humanidade sem Cristo, toda. Ele diz: éramos por natureza, ou seja, por nascimento, filhos da ira. Por que eu lembrei desse texto? Porque quando a gente se dá conta disso, e é o que o Senhor está chamando a atenção, na época aqui que ele fala em Jeremias, olha, que coisa absurda está acontecendo. Nenhuma nação troca o seu ídolo, o seu Deus falso, mas o meu povo trocou a sua glória. Aí ele diz: olha, venham ser testemunhas disso, céus e terra, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Agora, trazendo para o que estamos considerando aqui, quando nessa normalidade, onde a vida está solta, está risonha, está cheia de energias, de realizações, de conquistas, mas segundo a Escritura Sagrada, amados, o que está por trás é uma condição muito alarmante. O espantar-se aqui poderia referir-se ao engano em que a humanidade vive, sem Cristo Jesus. O horrorizar-se aqui poderia se referir à ignorância de uma geração, de uma humanidade, de uma sociedade tão conhecedora da ciência, da tecnologia, e ignora aquilo que é mais grave em sua vida. Está curando as enfermidades como nunca se curou, mas sequer sabe da sua maior doença, fatal e fatal para toda a eternidade, amados. Então não cabe aqui essa palavra de Jeremias: espantai-vos disto, ó céus. Como se nós chegássemos agora na praia de Caraí, amados, num domingo desse de sol, com tanta energia, força, gente malhando, sorrindo, vivendo, e chamássemos: espantai-vos disso, ó céus. Porque, amados, dá para a gente olhar para isso e não nos comovermos em nossa alma, amados.
eu temo que dê. Aí está o meu temor. A gente não se espantar com isso. O espantar-se aqui poderia se referir à falsa segurança em que vive a sociedade. Eu cresci, eu casei, eu me formei, tenho meu emprego, está tudo sob controle. Que falsa segurança. O espantai-vos e horrorizai-vos aqui, a falsa paz em que vive o ser humano, em face do verdadeiro e terrível destino que o aguarda, conforme Efésios 2. A ira de Deus. E, amados, o apóstolo Paulo, então, antes de explicar a graça de Deus, ele deixa muito claro para nós sobre a necessidade desesperadora da humanidade sem Cristo, que era a nossa condição, sem Cristo Jesus. Ok, amados? Embora bem vivos, sem Cristo, os seres humanos estão espiritualmente mortos. A gente sempre vem, né? Pela praia de Caraí, domingo de manhã, e para adorar a Deus aqui. E assim, é que a gente vê muita vida, né? É bonito de se ver, né, amados? Bonito. As pessoas correndo, jogando, passeando com suas crianças, muito vivos. Quem vai negar isso? Agora, segundo a revelação da palavra de Deus, embora bem vivos, sem Cristo, os seres humanos estão espiritualmente mortos. E assim como aquele que está fisicamente morto não pode ter comunhão com outros vivos, aquele que está espiritualmente morto não pode ter comunhão com Deus, o Espírito eterno. Estão separados de Deus. E essa é a gravidade, amados. Essa é a gravidade. Neste caso, estão perdidos. E eles precisam de ser encontrados. Estão mortos e precisam de ser vivificados. O apóstolo Paulo aqui, a partir do capítulo 2, ele está nos lembrando que esta era a nossa condição antes do Senhor Jesus entrar em nossa história. Porque dessa condição de morte, dessa condição de suas consequências, só é possível sair por um caminho: Jesus Cristo. Amém, amados? Somente. Me incomoda às vezes, sabe, amados, que paira no ar às vezes, por falas, por comportamentos, que alguns cristãos, como que eu vou dizer isso? Acham que a falta de Jesus Cristo na vida de alguns seres humanos não é tanta coisa assim. E às vezes são capazes de admirar certas pessoas, certas conquistas, certos êxitos, e talvez até sentir inveja. Então, amados, só Jesus Cristo nos tira dessa condição que pode ser o homem mais exitoso, a mulher mais exitosa. Ela está numa condição alarmante existencial. Precisamos dar conta disso, amados. Precisamos dar conta disso. Só Jesus Cristo é capaz de mudar essa condição espiritual do ser humano por nascimento. E aí Paulo diz, mas Deus, só Jesus Cristo pode tirar disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Isso é muito impressionante, eu não tenho tempo, amados, tenho que correr muito para dar conta aqui de um pouquinho disso aqui. Mas isso é muito interessante, porque ele primeiro descreve a nossa condição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ah, mas é um famoso morto.
Estávamos mortos. Mas fez fortuna nesse mundo morto. Mas é um ser exemplar, morto, em delitos e pecados. E o que é mais grave? Filhos da ira. Filhos da ira. Mas ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, agora vamos olhar para a nossa vida, amados. Ele está falando para aquela igreja, está falando para a igreja de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que ele fez isso? Ele diz, porque ele é rico em misericórdia. E por que ele exerceu essa misericórdia? Por causa do grande amor com que nos amou. Uma das crises que o mundo vive hoje, que não faltam crises, na verdade, é tempo das crises, né? Acho que é policrises, né? Aquela analista lá daquela situação chamou, né? Policrise, não é? Então, vivemos tempo de policrise, tá? Muitas crises. Uma das crises é a crise do amor, não é? A gente fala o amor. Nós vivemos uma banalização do amor, um descarte do amor, um amor impermanente, um amor fugaz. Então, amados, nessa crise do amor, quando a gente diz do amor de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para ver de que amor a gente está falando. Se é esse amor que hoje ama e amanhã odeia, esse amor que conhece hoje e diz, eu quero viver a minha vida inteira com você, quero dividir a existência com você, amanhã não te aguento mais, vai embora. Esse amor descartado, fugaz, que não permanece. Eu quero chamar a atenção para isso, amados. O apóstolo está dizendo que na nossa condição, sendo Deus rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, é que Ele nos deu vida. Esse amor de Deus, amados, esse amor começou quando? Estou falando aqui, chamando a atenção para você, do fato de o amor hoje passar por uma crise também, de credibilidade, de permanência. Esse amor de Deus começou quando? Quando Deus começou a nos amar. Preste atenção, eu vou responder com o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3. Escute com seu coração, com a sua alma. Se você, eu só vou levar, José, só um versículo daqui nessa manhã. Leve esse. Olha o que diz Jeremias, o Senhor diz lá em Jeremias. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo. Com amor eterno eu te amei, e por isso, com benignidade te atraí. Essa é a natureza do amor de Deus. Eterno. Eterno. Mas, José, Paulo está falando isso também, que esse amor com o qual o Senhor nos amou, por causa desse amor que Ele nos deu vida, esse amor também é eterno. Paulo está falando isso, está, capítulo 1, versos 4 e 5 de Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. O amor de Deus por nós não nasceu na história, amados. O amor de Deus por nós é eterno. Mas, José, isso é estonteante, é mesmo. Por isso que eu digo a você, leia Efésios com concentração, leia Efésios em espírito de oração, leia Efésios com devoção e aprenda tudo o que essa carta ensina acerca de Deus e o seu povo. Você precisa disso, porque isso é estonteante. O amor de Deus não nasceu ontem, não nasceu ontem. Paulo não revela somente um amor de Deus, ele fala de um grande amor e também fala da eternidade do amor divino.
queridos, isso deve implantar em nós a gloriosa segurança da salvação. E a gente vai precisar disso, amados. Porque o mundo vai te sacudir. O tentador vai te afrontar. Foi assim com Jesus. Que papo é esse? Filho eterno, filho amado, em que ele tem um grande prazer. Olha você aí. Se é isso tudo, vamos ver se ele sustenta esse amor, transforma essas pedras em pães e sai dessa fome, dessa aridez. Ele continua nos confrontando, amados. E tudo que ele quer fazer é você tropeçar, para te dar a impressão do seguinte: acabou o amor. Ele não te ama mais. Mas o amor de Deus por nós é um amor eterno. Amém, amados? Antes da fundação do mundo. Isso deve então implantar em nosso coração uma segurança maravilhosa quanto à salvação. E deixa eu trazer algo mais maravilhoso também, outra coisa maravilhosa, Romanos 5, 8, 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ele amou, amados? Porque seu amor precede a nossa existência. E precede os nossos atos de devoção. Por isso que é muito contraditório, eu vou viver dessa forma para Deus me amar. Não existe isso, amados. Você deve honrá-lo, adorá-lo, isso sim. Mas o amor dele é incondicionado e eterno. Então nós precisamos disso, amados. Precisamos disso, sendo nós ainda pecadores, o apóstolo Paulo diz em Romanos, e ele continua: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha aí de novo ele falando, do que nós fomos salvos. Tem gente que não quer ir para o inferno por causa do diabo. A perdição deve ser temível por causa da ira de Deus, amados. Porque lá, Satanás também vai estar sofrendo a ira de Deus. Mas não vim aqui para te assustar, muito pelo contrário. O que esse texto está dizendo de Romanos é sobre a incondicionalidade do amor divino. Isso fica patente. Vou repetir. Mas Deus prova o seu grande amor, seu próprio amor para conosco, de fato, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Algumas pessoas temem a pregação dessa doutrina, né? A respeito da doutrina da segurança da salvação, ou aqui da eternidade do amor de Deus, da incondicionalidade do amor de Deus. Algumas pessoas temem essa pregação que diz: isso vai trazer frouxidão na vida de santificação das pessoas. Não. A frouxidão vai revelar duas coisas. A frouxidão na vida de santificação vai revelar duas coisas. Ou a pior, que não era regenerado, não era convertido, ou vai gerar arrependimento. Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então o que Hebreus está dizendo aqui é o seguinte: embora ele te ame, não pense você que quando necessário ele vai te açoitar, ele vai te corrigir. Por quê? Justamente pelo amor que ele tem por você. Então, se é preciso que você esteja diante dele em santidade, no caminho da santificação, ele vai forjar a sua vida, ainda que para isso ele tenha que te açoitar, porque ele te ama. Pois bem, mas eu não quero entrar aqui na questão de Hebreus. Então, amados, alguns têm medo dessa pregação, dessa doutrina, por conta do risco da frouxidão, mas como nós vimos aqui, está longe disso. Agora, o que é mais importante, amados? Calar sobre a eternidade e incondicionalidade do amor de Deus é privar o cristão de uma segurança tão maravilhosa, enorme. Porque nós conhecemos as nossas fraquezas, amados. Se dependesse de nós,
nossa conversão não teria durado um mês. E aí, amados? É por causa do amor dele que ele tem nos trazido até aqui, tem nos conduzido até aqui. Então, Paulo orou para que os efésios soubessem com o coração qual era o que estava operando na vida deles, porque o Senhor tira eles desse estado de mortos espiritualmente e vivifica a vida deles. Aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, verso 19 e 20, ele orou para que os efésios, estou concluindo, amados, para que os efésios soubessem, não com a mente somente, mas com o coração. Ele diz assim, soubesse o que Deus, o que estava por trás da conversão deles. Ele diz assim, para que vocês saibam, que ele ilumine a mente de vocês, para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Estávamos mortos espiritualmente. O poder que foi usado na nossa vida para nos vivificar foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Amém, amados? E colocou o Senhor à direita da majestade. Agora, Paulo está falando que a nossa conversão é fruto do exercício do poder de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. E para concluir, amados, o que já falei aqui, ele fez isso por quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Foi por isso. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia, mas por causa do amor com que Ele nos amou, é que Ele exerceu esse poder na nossa vida. No final das contas, amados, como eu falei, tem que selecionar aqui muito do que eu vou falar. E para concluir, a implicação disso na nossa vida, vamos lá. O ser humano sem Cristo, em algum momento de sua vida, em que ele toma consciência da falta de sentido na vida, ele pode olhar o horizonte do cosmos e sentir um vazio maior do que o seu coração pode suportar. Veja o que eu estou falando aqui, amados. Essa humanidade que vive com muita força, muita alegria, realizações, esse ser humano que está bombando nesse momento, num certo trecho da sua vida, quando ele toma consciência que a sua força não garante as coisas, talvez esteja já envelhecendo, a sua saúde indo embora, que o seu dinheiro, o seu sucesso não garante aquilo que é mais precioso, não supre o seu coração. Então, em um dado momento da sua vida, quando ele experimenta a falta de sentido, e ele olha no horizonte do universo, no horizonte do cosmos, ele pode sentir um vazio maior do que o seu coração pode suportar. Em contrapartida, o cristão olha o mesmo horizonte do universo, mesmo em suas lutas, mesmo em suas dores, mesmo em suas tribulações, mas olhando esse universo, olhando esse horizonte do universo, ele encontra um amor transbordante na direção do seu ser, que vem de Deus, está em Cristo Jesus. Amém, amados? Essa é a diferença, no final das contas. Por esse amor transbordante e eterno, um poder infinito tem operado em nossa vida. E te trouxe até aqui. E vai continuar te conduzindo, apesar do mundo. Seus relacionamentos podem quebrar, não são eternos. O de Deus jamais. Sua saúde pode não garantir mais a vida para você,
não o amor de Deus. E ele disse, ainda que você morra, você viverá. Quem crê em mim. Será que a gente viu aqui a diferença, amados? E que Deus nos ajude a entender que, no final das contas, isso tem implicações para o nosso modo de existir. Eu volto a dizer, você pode pegar uma pessoa hoje que você diz assim, é uma pessoa admirável, mas quando essa pessoa se dá conta do vazio, o que ela encontra olhando o horizonte do universo, não é aqui na Terra, não é na ponte aérea Rio-São Paulo, amados. Uma ponte aérea dita assim, do sucesso, na verdade, Rio-São Paulo, trabalhar, Rio-São Paulo, trabalhar, investir e tudo mais. E aquilo já não faz mais sentido. E ele levanta os olhos e olha no horizonte do universo, da existência, da vida. O que ele vai encontrar sem Cristo? Um vazio maior do que seu coração é capaz de suportar. Me perdoe repetir aqui. E aí é para você, e aqui eu concluo. O cristão, ele pode olhar o mesmo horizonte da existência, do universo, ainda que a partir das suas tribulações, dores e sofrimentos. Ele vai encontrar um amor eterno, transbordante, vindo na sua direção, através da pessoa de Cristo, nosso Salvador. Amém, amados? Por isso que eu fiz esse convite aqui hoje, na hora da ceia. Precisamos nos alimentar da comunhão, desse que chapa em nosso coração o amor de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé.